Olá, bora mergulhar de cabeça em uma das maiores perguntas que sempre aparece no debate entre fé e ateísmo. A gente vai explorar esse confronto de ideias, olhando de perto os argumentos mais fortes de cada lado. Para começar, vamos direto para a pergunta, o que talvez seja a mãe de todas as outras, que dá o pontapé inicial em boa parte da discussão, né? Afinal, de onde veio tudo isso? Uma pergunta simples, mas que abre um campo de batalha intelectual gigantesco. Ok. Vamos lá. O primeiro gancho confronto de ideias gira em torno da origem do próprio cosmos. Sabe? É um quebra-cabeça clássico que intriga tanto a filosofia quanto a ciência. Né? Como é que algo tão imenso como o universo simplesmente passou a existir? Olha, o X da questão aqui está na definição da palavra nada. Para Richard Dawkins, na visão científica, nada não é um vazio absoluto, é um vácuo quântico, um estado físico bem complexo. Já para o cardeal George Pell, na visão filosófica, esse nada da ciência já é alguma coisa. Para ele, o verdadeiro nada é ausência total de tudo. Ou seja, eles estão debatendo, mas nem estão falando da mesma coisa, partem de definições completamente diferentes. E aí é que entra uma outra perspectiva, a do apologista Kent Hovind. Ele meio que vira o tabuleiro do jogo. Ele define Deus como uma entidade que existe totalmente fora do sistema que criou. Então, Hovind pergunta de onde veio Deus. É um erro de lógica, porque pressupõe que Deus estaria sujeito às mesmas regras de tempo e espaço que o nosso universo. E essa imagem aqui ilustra o argumento de Hovind de uma forma bem clara. Ele diz que tempo, espaço e matéria são contínuos, sabe? Um não existe sem o outro. Usando o texto bíblico como base, ele argumenta que os três tiveram de ser criados no mesmíssimo instante. E a conclusão lógica, segundo ele, é que a causa dessa criação tem que ser algo externo, algo fora desse contínuo. Né? Agora, saindo do universo físico, a gente entra num outro campo de batalha, o mundo abstrato da lógica. As regras que a gente usa para pensar, para argumentar, elas vêm de onde? Né? E essa é a pergunta que vai, ou que está no centro do debate entre Greg Benson e John Gordon Stan. Será que as leis da lógica são verdades universais, tipo a lei da gravidade, existem independentemente de nós ou são só convenções? Regras que nós seres humanos criamos para nos entendermos. A própria natureza da razão está em jogo aqui. Para entender essa discussão, a gente precisa ter a claridade e a clareza sobre esse termo aqui, imaterial. Imaterial é aquilo que não ocupa espaço, uma realidade que não é física. E durante o debate, enquanto pediram para Bolsa dar um exemplo de algo imaterial além de Deus, a resposta dele foi certeira. As leis da lógica. Então aqui está o ponto central do Barson. Ele desafia a visão de mundo do Stan, que é puramente materialista. A provocação é: se tudo que existe é matéria e energia, como a gente explica a existência de algo como a lei da não contradição? Uma regra que é universal, abstrata e imaterial. Para Bunsen, a própria existência da lógica aponta para uma realidade que vai além do mundo físico. Isso nos leva direto ao clímax da nossa análise, que é o debate sobre poder e o alcance da ciência. Será que a ciência é a única ferramenta que a gente tem para encontrar a verdade? Ou será que ela também tem seus limites? Olha só, que afirmação ousada do químico Peter Atkins. Ele não só defende a capacidade da ciência, como a descreve como onipotente. Ou seja, capaz de um dia responder a absolutamente todas as perguntas. É uma declaração que com certeza, prepara o terreno para uma resposta à altura. E a resposta vem do filósofo William Lane Craig. Ele argumenta que a ciência tem seus limites e lista 5 áreas onde ela não consegue entrar. Coisas como verdades lógicas e matemáticas, que a ciência usa o tempo todo, mas não pode provar. Questões sobre o que é certo e errado, sobre o que é belo, e
E talvez o ponto mais forte, a própria crença de que o método científico é o caminho para a verdade, é uma afirmação filosófica que a ciência por si não consegue validar. Para reforçar a ideia de que fé e razão não são inimigas, John Lennox, no debate com o mesmo Atkins, jogou esse dado na mesa. Ele mostra que uma maioria esmagadora dos ganhadores do Prêmio Nobel entre 1901 e 2000 se identificavam como cristãos. O objetivo aqui é claro, questionar a narrativa de que ter fé é incompatível com ser como um cientista racional. Mas o debate não fica só no campo de ideias abstratas, não. Ele também vai para o campo das evidências históricas. E o modo como os textos antigos são avaliados é um ponto super importante, principalmente quando aparecem alegações sobre fontes que não estão na Bíblia, por exemplo. A gente vê um exemplo bem prático de como essa análise de fontes funciona. O estudioso Hales Huff mostra que porque as alegações sobre certos textos não se sustentam. O Evangelho de Barnabé, por exemplo, é uma falsificação medieval conhecida. E o caso do Evangelho da esposa de Jesus é incrível. Ele foi desmascarado porque copiava um erro de digitação de um PDF online de outro evangelho. É quase um trabalho de detetive mostrando a importância da análise crítica das fontes. E finalmente a gente chega num dos temas mais pessoais e muitas vezes mais acalorados, a moralidade. Será que a crença em Deus é necessária para a gente ter um fundamento sólido do que é certo e errado? A pergunta do Stephen Halver é bem direta, sem rodeios, mas ela vai direto ao ponto de um argumento teísta clássico. A questão que ele levanta é: se existe um padrão divino, em que se baseia um código moral? Ele está perguntando por que um fundamento objetivo para certo e errado. No fim das contas, a discussão se resume a isso. Exemplo: existe um padrão moral objetivo ou que vai além da opinião de cada um, ou a moralidade é só uma convenção social que a gente desenvolveu para sobreviver? A visão teísta defende um padrão divino, enquanto as visões seculares buscam fundamentar a moralidade na razão, no bem-estar coletivo, até em princípios da evolução. Isso tudo nos leva à questão final, que não é sobre um argumento específico, mas sobre o processo de argumentar em si. Depois de passear por questões de debate sobre a origem do universo, a natureza da lógica, o fundamento da moralidade, a pergunta que fica no ar é: o que afinal conta como prova suficiente quando a gente está lidando com as maiores questões da vida?